Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Conexões Ribeirão Preto, aqui na TV+, canal 22 e 522 da NET. E desta feita, recebendo com muita satisfação e entrevistando o nosso querido Júlio Kevenato. Ele que é escritor, jornalista, um colunista muito lido do jornal A Cidade, né? Júlio, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, eu que te agradeço. Ô Júlio, quem acompanha, né, a sua coluna no Jornal A Cidade aí, né, sempre, né, trazendo um assunto da seara política, né, e de certa forma colocando opiniões assim muito fortes, muito determinadas, né, e eu acho que exatamente por essa determinação e por essa clareza nas suas opiniões é que você tem realmente um segmento grande, né, de leitores, né. Aqui nessa entrevista hoje, a gente gostaria também de focar mais de perto essa questão da política em nível municipal, né? Afinal de contas, nós tivemos aí a eleição do ano passado, eleição para o prefeito, eleição para vereadores, de certa forma o candidato do partido que fazia oposição à prefeita foi vitorioso, né? Se bem que a prefeita não tinha muitos defensores, né, assim, naquela eleição. Você teve também uma renovação de caras, de rostos na Câmara muito grande, né, até porque a composição passou para 27 vereadores. Mas eu perguntaria para você, assim, para o início da nossa conversa, essa renovação da Câmara, especificamente, ela representou uma renovação de fato profunda em termos de projetos, de ideias, de princípios, de atuação parlamentar? O que você acha disso? Eu acho que até pelo contrário. Eu acho que não houve renovação alguma. O que houve é uma coisa comum no Brasil, houve um reciclamento. Então, aqueles velhos representantes do povo, entre aspas, que já não servem mais para o sistema, por uma série de razões, em Ribeirão Preto ficou evidente que foi a corrupção descarada, né? Eles são afastados e substituídos por outros que representam o mesmo sistema e atuam da mesma forma e, por enquanto, ainda são inocentes daqueles crimes que os antigos foram imputados. Então, eu não acredito que há renovação quando não há... Se trocam as pessoas, se trocam as caras, como você disse, mas essas pessoas não têm ideias. Não tem ideias, nem projetos, nem programas e nem metas, a não ser aquilo de sempre, se perpetuar no poder, nomeando uma série de cabos eleitorais, fazendo os conchavos, fazendo acordos de um lado e de outro. As votações são paradoxais, incongruentes, uma hora vota de um jeito, outra hora vota de outro. Então eu acredito que não há renovação, há um reciclamento de pessoas que interessam ao sistema. Agora, Júlio, quando se fala em sistema social, cultural, existe uma cultura política na sociedade, né? Até antes da gente fazer essa crítica às instituições, ao legislativo, etc., o comportamento do eleitorado, né? Como é que você analisa essa questão de que você tem uma eleição que foi tremendamente impactada por uma operação aí policial, da Polícia Federal, do Ministério Público, a Operação Sevandija, né? E o resultado dela poderia ser radicalmente diferente, mas por esse ponto de vista que você defende muito bem, não foi assim que aconteceu. Afinal, por que o eleitorado é porque ele desconhece outros candidatos, ele desconhece essa crítica ao sistema que você faz? Afinal, por que o resultado desse processo sempre alavanca e consolida esse sistema e esse tipo de candidaturas vitoriosas? Se você recuar no tempo, você vai perceber que... Se você recuar no tempo, você vai perceber que da década de 50 até o golpe militar, as câmaras, tanto de vereadores como de deputados, senadores, eram mais representativos de um espectro ideológico. Então, se você vê o período pré-64, existiam dois partidos que tinham consistência ideológica,
que eram, por exemplo, o PTB, que apoiava o Goulart, e a UDN, que era contra o Goulart, Lacerda, etc. Esses dois partidos tinham várias alianças. Então, a UDN tinha alianças à direita e o PTB alianças à esquerda. Porque a população, naquele período, que era uma população bem menor e bem menos informada do que hoje, a televisão era incipiente, não existia internet, etc. A população, no entanto, era mais bem esclarecida sobre os propósitos desses políticos. Porque os partidos, para o bem ou para o mal, de forma demagógica ou não, eles apresentavam uma consistência ideológica e uma proposta. Ambos os partidos queriam mudar o Brasil. O governo do Jango tinha uma série de propostas chamadas de reformistas, mas que tinham bastante impacto social, teriam bastante impacto social. E a UDN, a direita, como sempre, defendia o mercado, isso, aquilo e aquilo. Hoje, os partidos não têm mais um ideário. As ideologias acabaram. O fim das ideologias enfraqueceram os partidos politicamente e fortaleceram os partidos como máquinas de fazer votos. Ao lado disso, uma massificação da imprensa, televisão, rádio, jornal, etc. Mídia. A mídia de forma geral. É uma mídia que age respondendo ao que o mercado pretende. É uma mídia que é quase que um reflexo do mercado. Por outro lado, a esquerda tem uma certa culpa nisso. Porque eu lembro dos velhos comunistas, socialistas, a turma da esquerda, falava que quando o povo elegia algum canalha conhecido, eles falavam, não, o povo nunca erra, é porque ele foi mal informado. É sempre essa a justificativa. Quer dizer, o povo erra, sim. Agora, a desculpa que pode se dar é outra, né? É procurar esclarecer por que o povo erra. Mas o povo sempre erra. E sempre erra porque ele é induzido ao erro. É induzido ao erro justamente porque os partidos perderam consistência ideológica, não tem ideário, etc. Não existe mais aquilo que se chama a formação de uma ideia, de um projeto, não existe mais nada. Quer dizer, qual é a proposta do PSDB e do PT? Escaparem da Lava Jato e se manterem no poder. Então, isso tudo tem um resultado muito grande. O crescimento da população também, a migração. Aqui em Ribeirão Preto é uma cidade que não cresceu demograficamente. Ela inchou. Ela inchou. Essa população carente de tudo é presa do quê? É presa do tráfico de drogas. É presa do demagogismo. É presa de programas radiofônicos e televisivos populistas no pior sentido da palavra. E presa também do clientelismo. Essa gente não tem para onde correr. Então ela se socorre desses picaretas que acabam se elegendo, se reelegendo e ditando o ritmo da política. Quando acontece uma renovação, entre aspas, na verdade não é uma renovação, é um reciclamento dessa gente toda. Ô Júlio, e já é uma opinião aí que a gente ouve aqui e acolá, né, de que essa atual legislatura da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, ela acaba se mostrando, por diversas razões e diversos acontecimentos recentes deste ano, uma Câmara mais conservadora nesse aspecto aí de costumes, de comportamentos, de mesmo uma atuação parlamentar muito, talvez, vinculada a esse mercado, que não é só um mercado econômico, mas um mercado político também, de alguns segmentos claramente conservadores na sociedade, que acaba se impondo junto a alguns candidatos, alguns parlamentares. A gente ouve aqui e acolá essa opinião de que essa legislatura ela é mais conservadora até do que a anterior, que foi dizimada pela Operação Servandija. Você concorda com essa colocação? Eu concordo, e os fatos comprovam, né? Aliás, eu diria que ela é mais que conservadora. Se ela fosse só conservadora, tudo bem. Acontece que ela é muito reacionária. E além de ser reacionária, é muito burra. Quer dizer, é uma burrice que não tem tamanho, por exemplo, essa última votação aprovarem aquele projeto da vereadora que quer proibir
que proíbe o ensino de educação sexual nas escolas municipais. Quer dizer, isso é mais do que conservadorismo, é mais do que reacionarismo, é burrice, é dar de bandeja àqueles que criticam a prova de que eles são realmente desantenados com com todo o desenvolvimento ético, moral, profissional, educacional, etc., que acontece no Brasil. Exato. E, afinal de contas, né, a gente percebe até que a Câmara, no outro aspecto, continua fazendo o que sempre fez, aprovando projetos claramente inconstitucionais, que ferem, inclusive, uma legislação supra, né, local, né, como o caso, me parece, esse caso aí do projeto da vereadora. É justamente o que tem acontecido, não só nesse caso, mas em outros casos. Porque os vereadores são completamente despreparados no sentido político da palavra, no sentido mais alto político da palavra. Então eles se comportam com o que aparece no dia a dia. Eles não têm nenhum projeto, não têm nenhum programa. E com isso eles trocam os pés pelas mãos. E aí vai acontecendo essa série de besteiras que eles fazem de forma quase que cotidiana. E o toma lá, dá cá continua ainda imperando. Quer dizer, o interesse popular é quase sempre relegado em troca do interesse particular de cada vereador. Claro que há exceções, mas essas exceções também precisam ser criticadas, porque elas não denunciam o que acontece lá dentro. Você acha que prevalece ainda um corporativismo, né? Claro. Uma questão de que, olha, eu vou criticar o colega aqui, eu posso ter dificuldade, talvez, de aprovar um projeto meu, enfim, fica um acordão que sempre prevalece, é isso? Exato, é isso que acontece mesmo. Quer dizer, eles se omitem, e ao se omitirem, eles concordam e ficam cúmplices de uma situação que é bastante perigosa para a comunidade. Vamos dar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com essa conversa muito legal que estamos tendo aqui hoje com Júlio Chiavenato, colunista do jornal A Cidade, escritor, jornalista, enfim, sempre com opiniões muito fortes, muito determinadas, mas ao mesmo tempo muito esclarecedoras, né? Até daqui, 1 minuto. Você já pensou em aparecer em reportagens e dar entrevistas, ganhar fama e ser reconhecido pelo seu trabalho? Gostaria de ser visto como especialista no assunto, tanto em Ribeirão Preto quanto em outras cidades? Pois com a Davi Florim Comunicação Planejada você pode. Conte com quem tem mais de 10 anos de experiência em jornalismo e sabe como transformar o seu assunto em reportagem, além de proteger a sua marca. Seja visto, atraia clientes. A Davi Florim Comunicação Planejada tem contatos com centenas de jornalistas de várias cidades e pode beneficiar você ou a sua empresa, proporcionando fama e respeito. E além do serviço de assessoria de imprensa, lhe treinamos para as entrevistas, fazemos também jornais impressos, assessoria jurídica e marketing digital diferenciado, com a criação de programas do cliente e disponibilização nas redes sociais. Conte com a gente, seja um ícone em seu segmento. Aqui você ganha fama e respeito, gastando pouco. Voltando aqui com o Conexões Ribeirão, entrevistando o Júlio Chiavenato, né? E a nossa agenda aqui hoje é a questão da política ribeirão-pretana, né? Focada principalmente aí na Câmara Municipal, participação política da sociedade, o perfil aí da atual legislatura, etc. Ô Júlio, uma questão que a gente observa muito, né, é que os vereadores aprovam certas medidas, certos projetos, com base na pressão popular, né? Pressão que muitas vezes você pode considerar legítima ou não, para o bem ou para o mal, né? Pressão que pode resultar de grupos restritos dentro da sociedade, mas que a consequência disso para toda a sociedade nem sempre é muito favorável em termos de avanço social, cultural, etc., né? Nessa recente polêmica aí do projeto da vereadora Gláucia Berenice, né, do PSDB, impondo algumas regras e algumas restrições ao trabalho das escolas, ao trabalho dos professores, no que concerne a questão da orientação sexual prevista, né,
nos parâmetros curriculares nacionais, prevista nos temas transversais, que vem desde a década de 90, alguma coisa que os professores já fazem naturalmente, e enfim, isso está incorporado já ao dia a dia pedagógico da escola, né? E sem falar também que você já tem toda uma literatura, uma bibliografia já adaptada a essas questões, né? O que pode ser discutido, pode ser criticado também, porque parece que o ponto nevrálgico aí eram algumas publicações de alguns livros didáticos, né? Mas afinal, esse projeto ele foi aprovado, né? Dá para perceber claramente a partir da pressão de um determinado segmento da sociedade, que todos sabem é um segmento evangélico, não aquele mais tradicional, aquele que já tem uma visão mais consolidada, mas um segmento bastante fundamentalista, que quer impor à sociedade todo um pensamento próprio da sua igreja, né? Afinal, é legítimo, é correto esse tipo de pressão sobre os vereadores, especificamente nesse caso que nós estamos falando aqui, ô Júlio? Eu acho que pode ser legítimo. O que acontece é que os vereadores não resistem a esse tipo de pressão e não sabem analisar o que esse tipo de pressão representa. Então, em troca de, pretensamente, alguns votos, que nem sempre vêm, né, eles cedem a esse, digamos assim, a esse barulho que se faz. O que acontece também na sociedade atual é que toda essa gente não tinha voz. Esses evangélicos, eles eram periféricos, eles ficavam nas periferias, pequenas igrejas, etc., e não tinham voz. De repente, eles cresceram demais. Eles cresceram apoiados pela rede de comunicação eletrônica, rádio, televisão, eles têm até jornais, alguns grupos, etc. Então, a sociedade brasileira é uma sociedade muito heterogênea, e formada, principalmente as classes mais sofridas e mais pobres da população, não têm acesso à informação. Eles têm e são vítimas de uma série de preconceitos e de heranças culturais e acreditam naqueles que lhes propõem, por exemplo, curar câncer, resolver a vida financeira, dar felicidade de uma forma geral, enfim, grupos religiosos, né, que vendem a felicidade e a prosperidade. Essa gente cresceu em torno disso e apoiado por pastores, muitos deles famosos no Brasil, de evidente ignorância, mas que têm um poder de comunicação, um dom natural de comunicação muito grande. E não tem constrangimento nenhum de dizer besteiras, de falar coisas absolutamente absurdas, porque eles não têm nenhum compromisso científico, nem religioso, nem filosófico, nem ético. Nem teológico. E nem teológico com as coisas. Então esses grupos vão crescendo e criam na população o reforço dos preconceitos já existentes. E depois se valem disso. E acabam se candidatando, chegando ao poder. Se você for ver a Câmara Federal, ela é composta em grande parte pela bancada evangélica, que junto com a bancada ruralista é uma das maiores. Um dos prováveis candidatos a presidente da República do grupo do PMDB é o ministro Henrique Meireles, que não sai, está todo dia em igreja evangélica. Ele vai procurar o seu eleitorado entre os evangélicos. Ele não tem nenhuma mensagem política para ninguém. Ele tem uma mensagem religiosa, que ele quer ser presidente, etc. Então, o caminho é procurar os evangélicos. Aqui em Ribeirão Preto, a mesma coisa. Então, não são só os vereadores que recuam diante dessa gente. A própria imprensa. A própria imprensa não... Se você for ver a cobertura que se deu a esse episódio, não é uma cobertura que mostra, por exemplo, essa reação que você disse, a gritaria, aquela coisa histérica que eles fazem. Então, tudo isso, a pressão que poderia ser legítima, ela se torna ilegítima, porque ela é fruto de uma estrutura completamente alienante, completamente sem base, em nenhum fundamento, sequer religioso. Ô Júlio, e pegando exatamente o finalzinho dessa sua colocação aí, né? A gente percebe, e nesse caso específico do projeto da vereadora, né? A gente percebe também, para não falar uma palavra mais forte,
a gente percebe o desconhecimento. Quer dizer, falta conhecimento, falta estudo, falta discussão, falta debate, né? Imaginar, por exemplo, que uma lei municipal vai, né, evitar o que eles querem evitar em nível nacional. Na verdade, quando se discute essa questão de currículo, os currículos são nacionais, né? Muito pouca coisa é acrescentada no currículo em nível local, em nível do próprio município, de um sistema de educação municipal, estadual, etc. Então começa o desconhecimento por aí, né? E o desconhecimento também de que, por exemplo, se a preocupação é com a defesa da criança, dos seus direitos, de amadurecimento normal, de acordo com sua faixa etária, com sua convivência na família, na sociedade, na própria escola, você já tem leis que garantem, por exemplo, que você não pode ensinar pornografia para a criança. Já tem lei que fala que você não pode incentivar ela a ser homossexual ou não, né? Já tem lei que fala que a criança recebe proteção dos órgãos públicos. Tem o ECA, por exemplo. Por que não se faz a defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente? Por que não se faz, por exemplo, um combate à violência doméstica que acontece? Por que esses pastores, essas igrejas, não utilizam o grande poder de mobilização que tem para mudar realmente a sociedade para um horizonte de maior solidariedade, de maior compaixão, né? Tentando alterar a cultura perversa que nós temos na sociedade? E fica com essas coisas moralistas, esses pontos muito específicos de uma agenda que é uma agenda interna dos seus próprios grupos, que são as igrejas, né? Afinal, por quê? Há uma alienação também, uma falta de conhecimento e uma alienação com que realmente a sociedade precisa mais, ô Júlio? Há uma ignorância oportunista que alimenta o fundamentalismo desses grupos, que às vezes nem sabe que são fundamentalistas. Nem sabe o significado da palavra. Nem sabe o significado da palavra. E essas coisas, por exemplo, que é inconstitucional, que é impossível mudar em nível nacional e tal, mas essas coisas começam assim. Eles começam aqui com uma lei inconstitucional. Às vezes, eles sabem que é inconstitucional, mas criam barulho. Depois amanhã é em Sertãozinho, depois é em Boa Esperança do Sul, depois é em algum lugar, vai criando uma onda. E essa onda acaba chegando na Câmara e etc., e para mudar a Constituição, mudar a lei, etc., para permitir esse tipo de intervenção indevida, é um passo. Então, isso não pode ser visto apenas como um processo de ignorância, que realmente é, mas também como ponto de partida para uma coisa muito perigosa. E é preciso ter uma reação muito forte quanto a isso. Eu não gosto de ficar voltando na história, mas se você lembrar, por exemplo, os primórdios da ascensão nazista, os nazistas eram tidos como ridículos. Os intelectuais alemães, os políticos alemães, eles riam dos nazistas. Tipo Bolsonaro hoje, mais ou menos? Tipo Bolsonaro, eles riam, debochavam, etc. Depois choraram lágrimas de sangue. Aqui no Brasil, aqui em Ribeirão Preto, eu me lembro que saía a TPM, né? TPF na rua. TFP na rua. Tradição, família e propriedade. Parece que está voltando de novo. Eles saíam com aqueles estandartes fantasiados, vestidos como se fosse a Idade Média. Eu lembro que o pessoal morria de rir daquilo. E eles venceram. Eles venceram. Eles impuseram um governo, impuseram uma moral outra. Então hoje, se você for... É até risível essa coisa da Câmara, né? Mas se você for analisar as consequências que isso pode ter, como uma bola de neve, é uma coisa muito perigosa. Então é preciso reagir com muita força contra isso. Ô Júlio, e coincidentemente ou não, né, na mesma semana que nós tivemos toda essa polêmica aqui em Ribeirão Preto, e aí você esclareceu muito bem que aprova um projeto aqui na cidade, aprova outro em Sertãozinho, vai criando um caldo, vai criando um movimento orquestrado, na verdade. Eu acho que tem um orquestramento por trás disso. O Supremo Tribunal Federal, os nossos doutos, né, magistrados, nossos doutos ministros, aprovaram recentemente também aquela questão, ou definiram uma questão, dizendo que o ensino religioso já previsto na Constituição e na própria LDB pode ser ministrado nas escolas com caráter confessional.
Isso eu achei o fim do mundo. O que você tem a dizer a respeito disso? Olha, se aqui em Ribeirão Preto aconteceu o absurdo dessa lei, quer dizer, o que a gente vai dizer do Supremo? Que presume, né, que são homens intelectualizados, com bastante informação filosófica, científica, etc. Quer dizer, o Estado brasileiro é um Estado laico. Aliás, a única garantia de liberdade religiosa que existe é quando o Estado é laico. Porque com o Estado laico, ele protege a manifestação de culto e de pensamento, a liberdade de expressão, implicitamente ele defende todas as religiões de forma idêntica. Nós já tivemos no Brasil o Estado associado à Igreja, né? Que inclusive comandava no século XVII, XVIII, XIX... Até a República. Comandava o ensino de maneira geral. Quer dizer, foi um desastre. A maioria dos preconceitos culturais e morais que nós temos hoje é fruto dessa coisa que foi implantada secularmente. Então, a única defesa que existe para a liberdade de expressão, inclusive liberdade de culto, é um Estado laico. E essa coisa do Supremo é quase que um abalo nessa estrutura, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que a laicidade do Estado é um dos pilares da própria democracia, né, Júlio? Eu acho que isso aí que aconteceu essa semana foi muito sério, muito grave e que pode ter consequências muito danosas, não só para o sistema de ensino, mas até para a sociedade de modo geral. Ô, Júlio, foi muito boa a sua presença aqui hoje, né? Tenho certeza que vai ser um dos nossos programas de maior audiência, de maior acompanhamento pela sociedade. Eu acho que as suas opiniões, elas são bem-vindas, exatamente porque você coloca o dedo na ferida, como eu costumo dizer, né? Vai a fundo nas questões e coloca bem, né, com um jeito todo peculiar seu, a realidade nua e crua que a gente está vivendo. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, tá? Eu te agradeço e gostei muito de estar aqui com você. Obrigado. Pessoal, e ficamos aí então, né, para a nossa próxima semana, terça-feira que vem, outro programa Conexões Ribeirão, às 9h30 da noite, aqui pela TV+, canal 22 e 522 da NET. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu acompanhamento e até lá.